Fala pessoal, tudo bem? E daí? Você sabia que a maioria dos grandes vencedores enfrentou fracassos antes das vitórias? Mas há um segredo que faz toda a diferença. Fique comigo até o final e descubra como transformar qualquer derrota em um trampolim para sua vitória. Você já sentiu que a tua vida parece um campo de batalha, onde cada dia é uma luta diferente? Um leão por dia e cada dia um leão mais forte. Desafios financeiros, problemas familiares, crise emocional, problema no trabalho. Às vezes parece que a vitória está longe demais. Mas eu tenho uma notícia poderosa para você. Deus já declarou vitória antes mesmo da batalha começar. A sua vitória está declarada. E olha, a história está cheia de pessoas que superaram dificuldades para alcançar o sucesso. Thomas Edison, o cara da lâmpada, falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir fazer com que o experimento desse certo. Michael Jordan, o homem do basquete, foi cortado do time da escola. Mas a verdade é que a verdadeira vitória ela não vem da força humana. A verdadeira vitória ela nos é dada através de uma palavrinha muito simples. Chama-se fé. O texto que a gente vai estudar hoje está lá em João 16:33 e diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E como Jesus venceu, nós também podemos vencer. Essa passagem de João foi providencialmente colocada aqui para que a gente pudesse se inspirar nela. Quando Jesus disse essas palavras, ele sabia que os discípulos enfrentariam perseguições. Eles sabiam que os discípulos teriam pela frente muitas dores, muitos desafios. Ele não prometeu uma vida sem luta, mas ele garantiu uma coisa, que nele há vitória. Quero que você entenda que essa passagem está dentro de um contexto em que Jesus estava preparando os seus discípulos para os desafios que iriam passar depois da partida de Jesus. Então ele não escondeu dos discípulos a realidade das tribulações, mas ele deu uma promessa. Nossa paz e nossa vitória estão nele. Diferente do que a gente encontra hoje em dia, que são orientações de pessoas que tendem a nos esconder os percalços que teremos pelo caminho, promessas fáceis de enriquecimento, de sucesso, de crescimento, de família feliz e felicidade. Cristo usou da verdade para dizer: olha, vocês de fato vão ter tribulações. Nós, de fato, teremos tribulações. Mas ele deixou uma promessa. A promessa consiste em acreditar que a nossa paz e a vitória perante o mundo dependem e estão em Cristo. A palavra grega usada para tenham ânimo é tarseu, que significa coragem inabalável, ou seja, foco, coragem, determinação. E nós temos outras passagens que acabam reforçando essa verdade. Em Romanos 8:37, as Escrituras trazem: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em 1 João 5, no versículo 4, nós encontramos a passagem que diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, existe algo muito, mas muito poderoso que é capaz de vencer tudo e chama-se fé. Veja, muitas vezes nós olhamos para os vencedores do mundo moderno e pensamos: eles têm sorte, eu nunca conseguiria isso. Mas a verdade é que as maiores vitórias surgem em meio aos maiores desafios. Se você assistir um filme que eu já me referi aqui, chama-se A Procura da Felicidade, com Will Smith, que ele interpreta um homem ali que enfrenta falência, abandono, noites dormindo no banheiro de uma estação de metrô. A questão é que se você enxergar esse filme e visualizar as dificuldades que ele passa, você nota que ele nunca desiste, que a perseverança dele é o trampolim dele para o sucesso.
Hoje, muitas vezes, a gente acaba tendo uma vida mais frustrante porque a gente acaba comparando a nossa vida com a realidade que é filtrada pelas redes sociais, né? Nós acabamos comparando quem nós somos, a vida que temos, a família que temos, as condições de vida que temos com essas realidades das redes sociais. E isso acaba nos gerando frustração. Deus não nos chamou para vivermos nos comparando. Deus não nos chamou para ficarmos olhando no espelho ou observando outras pessoas. Deus nos chamou para olhar para Ele. Lembra quando Pedro saiu do barco? Onde Pedro estava com os olhos fitos? E o que aconteceu no momento em que Pedro acabou se distraindo com a tempestade? Cristo nos chamou para vivermos nossa própria jornada de vitória com os olhos nele, com fé e com propósito. Então, meu irmão, nós precisamos entender que para sermos vencedores em Cristo, nós não podemos abandonar a nossa fé. E quando nós falamos em fé, nós nos referimos àquela velha história que eu estou cansado de repetir aqui e que você já deve ter ouvido da minha boca e da boca de mais um monte de pessoas que aparecem aqui para vocês todas as manhãs. Fé é impossível se ter se não há relacionamento. Meu amigo, como confiar em quem eu não conheço? Como ter fé num Deus que eu não me relaciono? É impossível. Como acreditar em algo que eu não tenho convivência? A pergunta é: como desenvolver minha fé se não for baseada em intimidade? E aí, querido, eu queria dissuadir você de buscar intimidade em qualquer outro lugar que não seja efetivamente o seu quarto. Um lugar na sua casa, se você não sabe, você já procure. Um lugar na sua rotina, um momento que seja dentro do carro, na hora que você estaciona, mas você precisa de um momento de intimidade com Deus. Você precisa desenvolver, e nós precisamos desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa intimidade, porque a fé naturalmente começa a ficar cada vez mais inabalável se essa intimidade começa a se transformar em algo cada vez mais constante, íntimo, verdadeiro. Então, o desafio maior, né, para que nós possamos ser vencedores em Cristo é desenvolvermos nossa fé. Existem 3 pontos que eu gosto sempre de trazer aqui para quem busca esse tipo de vitória em Cristo. Primeira vitória que nós precisamos está na cabeça. Não tem como você vencer se a sua cabeça já não venceu. Se os seus planos são de derrota, se os seus medos estão superando a sua fé, se o seu medo supera as ferramentas que você tem para lidar com a situação, e uma delas é o teu joelho, né? Então, naturalmente, essa guerra já está perdida. Portanto, vitória começa na mente. E aí, você lê e declara Romanos 12:2. Não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Ou seja, busque a evolução, a convivência com Cristo e, naturalmente, a renovação da sua mente vai ocorrer e, começando a vitória pela cabeça, ela vai ocorrer. Segundo ponto, primeiro, além de mudar a mentalidade, você tem que persistir mesmo quando tudo parecer contra você. Segredo dos vencedores é constância. Nós temos uma passagem lá em Gálatas 6:9 que diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, né? Então é importante que a gente persista, mesmo quando tudo parece contrário. E por fim, dependência de Deus, né? Não das circunstâncias. A gente muitas vezes fica calçado em circunstâncias, calçado em eu tenho um dinheiro guardado, Não, querido, deixa eu explicar. As circunstâncias mudam, os ventos mudam, as leis mudam. Nós vivemos num país onde tudo muda o tempo todo. Já dizia um cantor, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. Nem sei quem é, mas até uma música assim, né? Tudo muda o tempo todo. As circunstâncias, por vezes, serão favoráveis, outras vezes desfavoráveis. A questão é que nós não podemos depender delas, nós não podemos nos calçar nas circunstâncias. Talvez o grande desafio
que será superado através das reuniões de intimidade com Deus, seja de fato depender de Deus e não das coisas, depender de Deus e não das pessoas, depender de Deus e não de nós mesmos, ou daquilo que amealhamos durante a vida, ou da estrutura que estamos montando, mas sim depender de Deus, porque Deus é Senhor das circunstâncias. É ou não é? Então, lembre-se de Isaías: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águias. É legal, né? Muito legal. Bom, meu irmão, se você entendeu esses 3 pequenos pontos que eu trouxe aqui, mudando a mentalidade, persistindo e dependendo de Deus e não das circunstâncias, a vitória é sua. Ninguém tira ela de você. Seja hoje, seja amanhã, ou seja depois da manhã, porque persistência é algo que você entendeu que precisa ter. Portanto, nós vamos orar aqui. Se eventualmente você sente que está lutando sozinho, se você está sem força, sem esperança, hoje Deus está te dizendo: filho, eu já garanti a sua vitória. Tenha fé, confie em mim. É isso que Jesus está falando para você hoje. Feche seus olhos, nós vamos orar por você. Senhor nosso Deus, nesta manhã, nós reconhecemos a nossa incapacidade de confiar naquele que não nos relacionamos. Portanto, Senhor Deus, nós queremos que o Teu Espírito Santo que habita em nós faça com que nosso coração se volte para a construção efetiva de uma intimidade com o Senhor, porque cremos que precisamos desenvolver a nossa fé. E, portanto, precisamos construir uma intimidade com o Senhor. Precisamos, de fato, entender que é convivendo com o Senhor que teremos e obteremos a vitória. Nós colocamos todos que estão neste momento, nessa manhã, diante da Tua presença, Senhor Deus, para que nós possamos, aprendendo essas lições preciosas que o Senhor deixou escrito na Sua palavra, aplicá-las à nossa vida. É o que pedimos, no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, que bom estar aqui com você, que bom você estar acompanhando o Colo do Pai, e eu queria que isso fosse uma contribuição, que essas lições do Colo do Pai fossem contribuições para a edificação da sua fé. Porque o que nós falamos aqui nada mais é do que aquilo que o Espírito Santo vai falar para você no seu quarto, renovando sua mente. Ou seja, o que nós falamos aqui é mais do mesmo. Porque se efetivamente você tem intimidade com Deus, você já sabe disso tudo que nós estamos tratando aqui. Esses 10 minutos servem para ajudar você nessa caminhada. E nós queremos te pedir que, se eventualmente você conhece alguém que precisa ouvir da palavra, precisa ter sua mente renovada, precisa ser introduzido nesse caminho, porque ninguém simplesmente acorda um dia com vontade de ter um relacionamento íntimo com Jesus. Ninguém simplesmente acorda um dia dizendo: não, agora a partir de hoje, e se isso acontece, é obra do Senhor. Portanto, essas pessoas precisam ser encaminhadas para programas como esse. E existem tantos outros que buscam, na verdade, fazer de um pequeno pedaço do dia um momento de reflexão. Espero que você encaminhe esse vídeo para essa pessoa que eventualmente precise disso, tá bom? Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.